você presta atenção no culto, você está dando o melhor para Deus. Quando você chega antes do culto começar, você está dando o melhor para Deus. Quando você só sai depois do amém, você está dando o melhor para Deus. Quando você não conversa no culto, não deixa ninguém te distrair, você está dando o melhor para Deus. Dê o melhor para Deus hoje. Deus tem o melhor para dar para você. O Espírito dele, a palavra dele. E você vai sair daqui hoje, eu tenho certeza, abençoado. Ele vai falar com você. Amém? Sente-se, por favor. Abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, no versículo 7, por favor. Enquanto isso, vamos cantar essa música. Apocalipse 2, 7. O dia vai chegar, estou me preparando para o que antevi. No livro que lhe empresto. No livro que lhe empresto, e você não aceita a verdade ali. Existe tanta gente por aí as tontas, sim, sem se definir. Na hora da balança, o peso não alcança o que deve atingir. Ei, homem de Deus, ei, homem de Deus, acorda, é tempo ainda. Eis que seu tempo, eis que seu tempo finda, faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência, em sua conferência, fale de perdão, Quem você não conhece é que vai conferir se você passa ou não. Esqueça o seu padrinho, esqueça o seu padrinho, pois lá não tem carta de apresentação. O que vai influir é o bem que você fez ou deixou de fazer. Existe em cada instante um livro importante e você não quer ler. Cante, ei, homem de Deus, ei, homem de Deus, acorda, é tempo ainda, eis que teu tempo finda. Faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência, em sua conferência, fale de perdão. Quem sabe se o juiz não foi o alvo de risos quando aqui passou, sofrendo a indiferença, pagando tributo da classe ou da cor. Quem sabe se você não vai se ver chorando, a mais tirana dor, implorar baixinho aquela mesma ajuda que você negou. A vida é uma escola, onde o viver é o livro, e o tempo professor, onde alguns são sábios, porém até hoje ninguém se formou. A única certeza é que o dia do acerto já está por vir. Prepare a sua alma, pois na hora certa você vai ouvir o som de um instrumento, que não se afina ao diapasão, virá anunciando sem segundo aviso a hora da razão. Estou lhe reparando, estou lhe aconselhando, porque quero ir. Você se nega a ler, erroneamente crer que a vida é só aqui. Ei, homem de Deus,
é tempo ainda. Eis que seu Eis que seu tempo finda. faz uma oração. Faz uma oração. Ei, homem de Deus, Ei, homem de Deus, deixa em coerência em sua conferência. Fale de perdão. Já acharam? Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Levante aí sua Bíblia, por favor. Feche os seus olhos. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos ouvir tua voz, ó Deus. O teu povo se cala, faz esse silêncio para te ouvir. Eu sei que o Senhor fala quando nós nos calamos. Eu não conheço essas pessoas, não sei o que elas necessitam ouvir nesse momento, mas o Senhor sabe, e eu lhe empresto a minha boca, meu Pai, meus pensamentos, eu coloco tudo diante de Ti, corpo, alma e espírito. Usa agora, que eles entendam o plano da salvação, a Tua vontade, que eles saiam daqui, meu Pai, com a certeza da salvação, que em nome do Senhor Jesus, a Tua palavra possa incomodar quem ainda não se definiu, não se decidiu, que a Tua palavra possa confrontar naquilo que nós ainda estamos resistindo. Nós não queremos perder o céu, não queremos perder nossa salvação. Estamos com a Tua palavra que nós cremos na nossa mão. Fala, que ela entre no nosso coração e produza frutos de arrependimento, produza temor, e que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Se você crê que você vai ouvir a voz de Deus hoje, diga amém. Graças a Deus. Eu nunca fui no céu, e tudo que nós vamos falar hoje sobre o céu não é o que eu acho, o que eu penso, o que a igreja pensa. Hoje nós vamos falar sobre o céu, mas nós vamos falar o que está escrito na palavra de Deus. Eu quero que você entenda, desde quando Deus criou o ser humano, Ele pensou no melhor. Ele não colocou o ser humano em qualquer lugar, Ele colocou o ser humano aonde? No paraíso. O ser humano falhou, pecou, se distanciou de Deus, errou. Deus continua mostrando que quer levar o homem para o paraíso, enviou o seu Filho, o nosso Senhor Jesus, para morrer na cruz pelos nossos pecados, para pagar as nossas dívidas impagáveis. Só Ele teria condição de fazer isso. Às vezes eu vejo pessoas segunda-feira na corrente da prosperidade dizendo que pagou uma dívida de 100 mil, de 200 mil, de 1 milhão ou de milhões, e a pessoa fica toda feliz, dizendo que saiu da mão dos agiotas, que pagou o banco, que limpou o nome, que agora não deve mais nada a ninguém, e a pessoa vibra, e a pessoa comemora, e eu fico alegre pensando na dívida que Jesus pagou por mim. Porque quando você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quando você se arrepende dos seus pecados e se entrega a Ele, você não deve mais nada para o diabo. Não interessa o seu passado, não interessa os erros que você cometeu.
O que Ele fez na cruz foi suficiente. Basta você se render aos pés da cruz, ao Senhor Jesus, que Ele salva você. Amém? Por isso que todo mês nós temos a Santa Ceia. Inclusive, domingo que vem, nós vamos ter uma Santa Ceia especial, começando a Semana Santa. Eu queria que você estivesse aqui. Amém? E lute para vir a semana toda e viver a Semana Santa conosco. Agora, olha o que diz aqui em Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, o quê? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Olha para mim, por favor. Agora você entende que o plano da salvação sempre existiu antes da fundação do mundo, e ele sempre vai existir. A vontade de Deus, embora Ele não possa obrigar o ser humano a aceitá-lo, mas a vontade de Deus é nos salvar. Se você entender uma das coisas que mostram a bondade de Deus na nossa vida, é Deus nos fazer enxergar os nossos erros. Quando Deus fez eu enxergar os meus pecados, quando Deus fez eu enxergar os meus erros, as minhas falhas, as minhas transgressões, as minhas iniquidades, quando Deus me mostrou como eu vivia perdido, isso foi bondade dele, misericórdia dele, porque eu não enxergava. Muitas pessoas, elas têm os cristãos como bobos e elas como espertas. Não é assim? Elas dizem: não vou ficar vivendo minha vida enfiada em igreja nenhuma. Preste bem atenção, por favor. Eu não vou ficar dentro de igreja perdendo tempo. Nós não estamos perdendo tempo aqui. Nós estamos aqui olhando para a eternidade, aprendendo, nos preparando para o que vamos viver depois dessa vida. Há uma vida depois dessa. E Paulo, olha que interessante esse versículo que nós vamos ler agora. Paulo diz assim, em 2 Coríntios 2, versículo 12, aliás, 2 Coríntios 12, versículo 2, eu coloco na tela, se você for rápido de Bíblia você acha, senão você lê comigo. Eu disse a você que eu nunca fui no céu, eu nunca fui no céu, mas a Bíblia fala que João foi no céu. A Bíblia também fala que Paulo foi no terceiro céu. Aqui é uma passagem que ele está falando dele mesmo. Eu estou aqui pensando que nós vamos ter uma série na Record, primeira vez que vai existir uma série sobre Paulo. Na Record não, no Univer. Quem é assinante do Univer aqui? Feliz de você. Posso dizer que bem-aventurado é você. É onde eu me alimento também. Eu me alimento na palavra de Deus e nos conteúdos do Univer. Por quê, bispo? Porque quando você vai nos outros lugares, você tem coisas boas e coisas ruins. Então você tem que filtrar o que tem de bom na internet, porque também tem um lado da infernet. Você vai
Em uma plataforma tem coisas boas e coisas ruins. Ali no Univer já teve pessoas que se dedicaram para filtrar e não deixar nada de ruim entrar ali. Então é um lugar que eu tenho paz. É um lugar que eu não... Qualquer conteúdo que eu acessar ali vai me fazer bem. Tivemos aí a estreia, sexta-feira, Até Onde Ele Vai. Quem já assistiu? Eu já assisti os 2. Agora vamos ter, sexta-feira, mais capítulos. Vamos ter vários lançamentos e vamos ter em breve a série de Paulo. Vai ser muito forte. Mas Paulo diz assim, coloque aí por favor. Coloque aí por favor esse versículo de 2 Coríntios. Ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado aonde? Ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Então, olha para mim, por favor. Eu não fui no céu, mas Paulo foi, João foi, e quando eles falam sobre o céu, nos deixa assim encantados, nos deixa alegres, felizes. Os salvos têm essa alegria da salvação, porque sabe que logo logo vai estar lá. E esse Paulo, quando ele fala aqui em Filipenses 1, olha que interessante, veja que ele falou do paraíso, como nós lemos em Apocalipse 2,7, que vamos comer da árvore da vida. Lembra que ela estava no Éden? Hoje ela está no paraíso de Deus. Aqui ele fala também que foi ao paraíso e viu coisas inefáveis. Agora, olha o que ele diz aqui em Filipenses 1:23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com quem? Com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo necessário, por amor de vós, ficar onde? Na carne. Ele teve o que nós não tivemos, o privilégio de poder dar um pulinho lá no terceiro céu. E ele disse: olha, eu estou aqui, mas seria muito melhor eu ir para Cristo do que estar aqui, mas eu sei que eu preciso estar aqui, disse Paulo, para cuidar daquelas pessoas, da igreja, por aquele tempo, por um determinado tempo. Mas ele sabia que era bem melhor para ele estar em Cristo, no céu, salvo. Por que melhor? Vamos pensar. Vamos usar a nossa fé com inteligência. Essas lâmpadas aqui são LEDs. Quando surgiu a lâmpada LED, a cidade ficou mais clara. Quem já teve oportunidade de trocar uma lâmpada em casa e trocou para uma LED, ficou muito mais clara a sua casa, a sua sala, seu quarto. As ruas que tem LED, lembra que antes era aquela luz amarela, fraca? A LED, ela ilumina mais, ela é mais forte. Lá no céu, não vai ter a luz do sol como tem na terra. A luz do sol é muito forte. Nós temos igrejas que, por causa das janelas, dos vitrais, nós não podemos nem colocar projetor, porque a luz do sol é tão forte que entra e fica muito claro. A LED é uma lâmpada forte, mas a Bíblia diz no Apocalipse que lá não vai haver noite, não vai ter sol. E sabe quem vai ser a luz de lá? Deus. Deus vai iluminar o céu.
Você tem noção? Deixa eu achar aqui esse versículo, é Apocalipse 22:5. Coloca aí, por favor. Ali não haverá mais noite, e não necessitarão de quê? De lâmpada, nem de luz, de quê? Do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Olha outra coisa forte que tem no céu. Aqui as coisas acabam. Daqui a pouco a reunião vai acabar. Quantas vezes você esteve na reunião e falou: meu Deus, já acabou, estava tão boa. Há quem fez uma viagem e falou: está na hora de voltar. Acabou a viagem. Você vê o ser humano reclamando, né? Alegria de pobre dura pouco, final de semana passa rápido, feriado já acabou. Quem não gosta de trabalhar é danado para falar isso. Mas olha só, as coisas aqui acabam. Lá as coisas serão para sempre. Estaremos com Ele para sempre, diz a Bíblia. Não vai ser um tempo, não. Não vai ser 2 tempos, não. Aqui pode demorar nossa vida um tempo, pode demorar 2 tempos, mas acaba, passa. A vida passa, a vida acaba. Talvez você diz assim: bispo, os cristãos para mim são bobos, eu que sou esperto. Tá bom, vai achando assim. Talvez você diga assim: o que é que eu estou fazendo para ir para o inferno? Você não precisa fazer nada para ir para o inferno. Você precisa fazer para ser salvo, para ir para o céu. Para ir para o inferno, você não precisa fazer nada não, meu amor. Continua do jeito que você está. Você está caminhando para lá. Agora, para ir para o céu, você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que aceitar Jesus como seu Salvador. Você tem que se batizar nas águas, reconhecendo os seus erros, e seguir o Senhor Jesus até o último dia da sua vida. Uma hora a vida aqui vai acabar. Só tem 2 lugares para você ir: ou sobe ou desce, ou céu ou inferno. Você é que está decidindo onde vai passar a sua eternidade. Escute isso, por favor. Com Deus não é o que eu sinto, com Deus é o que eu sei. Você sabe se você se entregou 100% a Jesus ou não? Eu não sei. Você sabe se a sua consciência está te dando paz em relação à sua salvação, ou se ela está te acusando? Você sabe se o seu batismo foi verdadeiro ou falso? Você sabe se você está caminhando para o céu ou para o inferno? Eu não sei. Você sabe se você obedece ou se você desobedece a Deus? Você sabe se você guarda mágoa ou se o seu coração está limpo? Eu não sei. Mas no mundo espiritual não é o que eu sinto, não é o que eu acho, é o que eu sei. Você sabe se você está levando sua vida espiritual a sério ou não? Eu não sei. Eu sei da minha vida. Eu sei que a vida espiritual tem que ter uma atenção tão grande. Eu comparo a uma mãe que tem uma criança. Ela não pode tirar os olhos da criança. Se tirar os olhos da criança, pode terminar em tragédia. Se tirar os olhos da criança, vai dar problema, porque ela está aqui, você tira os olhos, já está ali. Quem já foi criança aqui? Todos nós sabemos o que é isso. A vida espiritual é assim: você tirou os olhos da sua vida espiritual, vai dar problema. Você vai ter problema, cedo ou tarde. Não é brincadeira. Eu vi
na virada do ano e também no aniversário dos 10 anos do templo, eu vi o coral do templo cantando, uma coisa linda, já viu? Eu já vi o coral do templo cantando, eu já vi o coral da África do Sul cantando, que coisa linda. Mas eu fico imaginando todos os salvos no céu louvando a Deus junto com os anjos. Eu penso no céu. Eu penso. Eu já tive experiências lindas com Deus dentro da igreja. Eu já tive experiências maravilhosas com Deus dentro de casa. Eu já tive experiência com Deus dirigindo, tomando banho. Mas nada se compara com as experiências que nós vamos ter aonde? No céu. Está dando para você entender? Aqui as coisas são passageiras. Nós ficamos com os nossos bisavós, avós, pais durante um tempo, não todo o tempo. Aqui as pessoas que nós amamos, elas morrem cedo ou tarde. Lá não vai ter morte, lá não vai ter sofrimento, separação. Aqui cada hora surge uma doença, lá não tem doença, lá não tem demônios, não tem maldição, lá tem paz, lá tem Deus, lá é o paraíso. Por isso que Paulo disse, seria bem melhor eu estar com Cristo. Claro, aqui tem cansaço. Você cansa? Cansa. Você trabalha, você cansa. Quando Deus criou o ser humano, Ele colocou no paraíso. Só que o ser humano pecou. Então, para comer, para sobreviver, o ser humano tem que suar. Do suor do seu rosto vai comer. E cada dia, por causa do pecado, o ser humano tem que se esforçar mais. Mas lá no céu não tem cansaço. Se você abrir aí em Apocalipse 14, 13, você vai se alegrar. Diz assim, 14, versículo 13: E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem aonde? No Senhor. Morreu na fé, morreu firme, morreu salvo. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Olha para mim, por favor. Deus não é injusto para esquecer do nosso trabalho para Ele. Eu trabalho para Ele há muitos anos. Quando eu morrer, as obras vão acompanhar. Não que sejamos salvos pelas obras, mas por Jesus. Pelo sacrifício da cruz que nós aceitamos, reconhecemos. Mas as obras acompanham para nós recebermos o galardão. Mas ele diz aqui que lá é lugar de descanso. Aqui você cansa. Aqui não é fácil. Mas lá nós vamos descansar. Lá não vai ter cansaço. Lá não vai ter dor. Por causa do pecado, que a mulher, quando vai dar luz, ela sente dores. Tudo isso são consequências do pecado. Escute, por favor. Se você quer ser salvo, a sua fé tem que ser uma fé aqui, ó, pautada na palavra de Deus. Esse negócio da pessoa falar que tem fé para mentir, isso é do diabo. As pessoas que dizem, eu tenho fé para viver minha vida do meu jeito, isso é maligno, isso é engano. Porque a sua fé não pode estar contra o que está escrito.
Se você tem fé para mentir, leia Apocalipse 21:8. Você vai ver a parte que cabe para os mentirosos é o lago de fogo e enxofre. Nós não podemos ter fé para desobedecer, porque a fé salvadora é a fé da obediência. Essas pessoas que usam a fé para serem curadas, para prosperar, para alcançar uma bênção, se não tiver fé para largar o pecado, para renunciar à própria vontade, não tem salvação. Quer a coroa da vida? Carrega a cruz aqui embaixo e siga Jesus. Do contrário, não tem salvação. Não se engane. Se a sua fé não está enquadrada na palavra de Deus, não tem salvação para você, não se iluda. Tem muita gente frequentando a igreja perdida. Se morrer é inferno direto. E o pior, a pessoa sabe. Porque quem está com a vida reta diante de Deus sabe. Quem não está também sabe. Quem está na justiça sabe. Quem está na injustiça sabe. Quem está salvo sabe, tem certeza. Quem não está também sabe que não está. Pobre de você se não mudar. Eu fico pensando, às vezes eu olho para o céu. Esse céu que os nossos olhos veem, o primeiro céu, me alegra. Tem horas que está tão bonito. Nós tivemos no último sábado, na Bahia, no evento que teve Driblando a Fome, e eu fiquei olhando para o céu. Eu fiquei olhando para aquela multidão no estádio, milhares de pessoas buscando Deus. Eu fiquei pensando, imagine como é que vai ser no céu. Todos os salvos reunidos. Se esse céu aqui é bonito, imagine o céu dos céus, o terceiro céu. Agora, é muito bonito. A Bíblia diz que os muros são de jaspe. Abra aí para você ver Apocalipse 21:18. Vale a pena. Você já deve ter visto muitos muros na sua vida. 21:18. Diz assim: e a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Olha para mim, por favor. Você pode já ter visto muros lindos. Tem muros que são grandes, bonitos. Tem muros que você admira, mas lá os muros são de jaspe. Eu nunca vi um muro de jaspe. Toda a cidade é de ouro. Eu fico pensando, se a cidade é linda, se Paulo falou que não tem palavras para descrever o que ele viu, a experiência que ele teve, eu fico imaginando como é o Criador de tudo isso, o Eterno. Eu fico imaginando como é Deus. Agora eu também fico imaginando como é o inferno, como é o diabo. Porque tem pessoas que vão ver o inferno, vão ver o diabo, e não vão poder sair de lá. Estima-se de 50 a 100 bilhões de seres humanos passaram nesse mundo. Onde estão a maioria dos seres humanos? Você acha que está no céu? Não. Jesus disse: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Você tem que se esforçar para ser salvo. Se você não se esforçar, você não vai ser salvo. Você vai ser vencido. Você não vai terminar a sua vida aqui como vencedor. Você pode vencer na vida econômica, você pode vencer na vida sentimental, você pode vencer na saúde, mas se você não vencer na sua vida espiritual, você passou nesse mundo e perdeu. Perdeu para o diabo. Perdeu sua alma. Perdeu a vida eterna. O céu tem que ser
o nosso foco. O céu tem que ser o nosso objetivo. Pense no céu o máximo que puder. Compare. Nós fazemos coisas para ajudar as pessoas. Já viu aquela camisa? O que eu faria? O que Jesus faria? É bom. Eu tenho essa camisa. Eu sempre penso, quando eu tenho que tomar uma decisão, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar, para que eu venha agir de acordo com a vontade dele. Tem gente que tem que usar a camisa assim, ó, o que Jesus não faria, porque ela só faz besteira. Ela não pensa. Ela não pensa, é na alma dela. É sua alma. Você está pensando que o diabo quer o quê? Sua roupa? Seu carro? Sua casa? Ele sabe que está tudo entesourado para o fogo. O diabo quer sua alma. Tudo que o diabo quer é a sua alma. É a minha alma. Você vê os demônios manifestando. O demônio manifestou esses dias, dizendo: eu prendo ela o tempo inteiro na rede social. Olha como ele trabalha, olha a jogada dele. Você vê pessoas manifestando: eu tirei a salvação dela, a comunhão dela com Deus, pelo trabalho. Ela arrumou um emprego, daqui a pouco 2 empregos, ela estava em 3 empregos. E na cabeça dela: vou ganhar dinheiro, vou ganhar dinheiro, vou ganhar dinheiro, vou ganhar dinheiro. O diabo: ganhe, porque eu ganho sua alma. O senhor está dizendo para eu não trabalhar, bispo? Trabalhe. Se você não trabalhar, você não sobrevive. Não vai cair do céu, ninguém vai colocar na sua mesa comida. Mas saiba ter equilíbrio, porque às vezes você vai ter que perder até dinheiro, clientes, pela sua salvação. Quando eu comecei na igreja, eu comecei a prosperar. E minha sogra falou assim: Jadson, domingo é do Senhor. Pense, querendo casar, querendo assumir uma família, montei um comércio, uma mercearia, os mercados grandes fechavam domingo, era onde eu mais vendia. Falava: Nadina, por favor, tem que pagar as contas. Ela dizia: um dia você vai entender. Um dia você vai entender. Eu vinha para a igreja no começo, mas eu não me sentia à vontade. Eu me sentia desconfortável, porque eu ainda não era da família de Deus, eu ainda não estava salvo. Tem assuntos que o pastor tocava, eu não me sentia atraído, me confrontava. Eu achava que não era bem assim. Mas um dia a ficha caiu. Eu me entreguei. Estar na igreja hoje me dá tanta alegria. Nós moramos aqui, nós vivemos aqui. Hoje, estar na igreja está com a nossa família de Deus. Família. A gente encontra os pastores, chega um pastor daqui, chega um pastor dali, parece que a gente já se conhece há anos, porque é todo mundo de uma família só. A gente fica à vontade. E ela falava comigo, falava: Nadina, já não sabe como é que eu estou arrebentando domingo. E ela tinha um comércio também do lado meu, e fechava. Mas eu estava ali gostando que ela ia para a igreja para vender mais. Um dia eu entendi, e eu fechei, fui para a igreja. Domingo. Ela ficou tão feliz. Ela já morreu, já está melhor do que nós, já está descansando. Mas dei trabalho para ela. Dei trabalho. Mas sempre orou por mim. Um dia ela abriu a Bíblia dela, nunca esqueço. E ela mostrou minha foto. Mostrou minha foto. Abriu a outra parte, mostrou a foto do meu cunhado, que teve problema de loucura. Hoje eu sirvo a Deus no altar, meu cunhado serve a Deus no altar. Lutou pela nossa alma. Ela sempre falava o que eu não queria ouvir.
mas sempre falar para me abençoar. As pessoas que mais falam o que você não gosta é as que mais te abençoam. As palavras mais fortes, mais duras, são as palavras que mais vão te ajudar. Eu estou falando do céu, eu estou falando da eternidade, mas você não tem a eternidade para decidir, você tem uma vida curta. Estou falando da eternidade, mas a nossa vida aqui pode acabar a qualquer momento. Você não sabe se você vai acordar amanhã. Você pode estar com plano de trabalhar, de fazer isso, de fazer aquilo. Eu também, mas nós não sabemos. Estou falando do céu, da eternidade, mas você tem um tempo para se decidir. E talvez menos tempo do que você imagina. Seu tempo pode estar acabando mais cedo do que você imagina. Não perca o céu. Não troque o céu por um homem, por uma mulher, por um dinheiro a mais, por um dinheiro sujo. Você não precisa disso. Eu fechei o comércio no domingo, mas Deus me abençoava mais durante a semana, porque Ele viu que eu estava colocando Ele em primeiro lugar. Deus não age pelo que eu falo, Deus age pelo que eu mostro a Ele. Amém? Vamos assistir um vídeo. Apaga as luzes, por favor. Olhe para o telão, solta o vídeo. O ser humano faz de tudo para conhecer belos lugares. Cientistas dedicam suas vidas a desvendar as belezas do universo. E até mesmo um pôr do sol atrai olhares de admiração. A beleza do céu nos tira o fôlego de formas diferentes, em todos os lugares. Lindas nuvens da janela de um avião. De dia ou de noite. Tantas cores. Nada por acaso. O céu anuncia: existe um Criador. E se Ele é capaz de criar algo tão belo em um mundo que um dia irá passar, imagine o que os olhos ainda não viram. O céu verdadeiro, o da eternidade, não é apenas um lugar cheio de beleza. É o verdadeiro lar da alma humana. O lugar onde finalmente estaremos em casa. Lá não há lágrimas, nem despedidas. Lá não há dor, nem vazio. Há somente aquilo que a alma sempre procurou: sentido, pertencimento. A satisfação de estar na presença do Criador, do verdadeiro Pai, é o reencontro da alma com o seu verdadeiro propósito. Deus convida você a este lugar, mas a entrada não é automática. A decisão sobre o futuro da sua alma só você pode tomar. O céu não é para os perfeitos, mas para quem reconhece que precisa de um Salvador e ainda neste mundo entrega sua vida aos cuidados daquele que criou todos os céus. Então, da próxima vez que olhar para o alto e encontrar esta obra de arte, saiba que não é só beleza, é um convite, um lembrete que existe um algo maior e você foi feito para estar lá. Deus está esperando a sua decisão.
Se você for salvo, eu não sei quem vai ser salvo, só Deus é que sabe. Mas se você for salvo, você não vai querer voltar para esse mundo. Se você chegar no céu, você não vai querer voltar para a terra. Que o Espírito de Deus abra o seu entendimento, para que você foque o céu. Aí os prazeres desse mundo não vão te iludir. Você vai conseguir abrir mão, você vai conseguir dizer não, você vai conseguir rejeitar, por causa da sua salvação. Se tem uma coisa que vale a pena você lutar todo santo dia, até o último dia da sua vida, é lutar pela vida eterna, é lutar para permanecer, para se manter de pé. Isso vale a pena, vale a pena. Você vai ver quando chegar no céu que valeu a pena. Vale a pena lutar todo dia, e daqui a pouquinho nós chegarmos lá. Nós estamos perto de chegar lá, estamos muito perto. Estamos no jejum de Daniel, fizemos o de Zacarias para frear a língua, agora o de Daniel, nos desligando das coisas seculares para ligarmos mais nas coisas do alto. É como Deus quer que venhamos viver, pensando na nossa salvação. Gente que está enfiado com a cabeça aqui na terra de uma maneira que não consegue mais ficar desligado das coisas desse mundo. Você pode lutar por muitas coisas aqui, mas nada se compara com a salvação. Lute todos os dias, lute contra o diabo, contra a sua carne, contra o mundo, lute contra tudo, mas mantenha a sua salvação. Você tem que ir para o céu. Amém? Eu queria chamar aqui na frente agora, nós vamos orar agora. Você que ainda não tem certeza da sua salvação, você que enquanto pregamos, Deus tocava no seu coração, Deus falava com você, que quer te levar para o céu, que quer te salvar. Eu não sei da sua vida, não sei mesmo. Se eu soubesse da sua vida, talvez eu poderia chegar para você, olhar nos seus olhos e te aconselhar, e tentar te despertar. Eu não sei, mas o Deus que te trouxe aqui sabe, e eu tenho certeza que Ele usou a nossa boca para falar com você. Se você quiser se entregar para Ele, se você quiser entregar sua alma a Ele, saia do seu lugar e vem aqui. Vem entregar sua vida a Jesus Cristo. Vem aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua alma. Sentar, por favor. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 12, versículo 47. Vamos cantar enquanto as pessoas acham essa música, mas preste atenção na letra dela, tá? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Vamos lá. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi A te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Dele vem o sim, o amém. Somente dele e mais ninguém. Somente dele, mais ninguém. A Deus
Deus. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Se Deus fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Se não fizer, Se não fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Se a porta abrir, Se a porta abrir, Ele é Deus. Ele é Deus. Mas se fechar, Mas se fechar, continua. sendo Deus. Se a doença vier, Se a doença vier, Ele é Deus. Ele é Deus. Se curado eu for, Se curado eu for, Ele é Deus. Ele é Deus. Se tudo der certo, Se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Amém. Essa é a fé de quem está salvo. Amém? Essa é a fé de quem está salvo. Essa não é uma fé do coração, essa não é uma fé emotiva, essa é uma fé de quem está apoiado no caráter de Deus. Vamos cantar de novo o refrão dessa música. Se Deus fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Se não fizer, Se não fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Se a porta abrir, Se a porta abrir, Ele é Deus. Ele é Deus. Mas se fechar, Mas se fechar, continua. sendo Deus. Se a doença vier, Se a doença vier, Ele é Deus. Ele é Deus. Se curado eu for, Se curado eu for, Ele é Deus. Ele é Deus. Se tudo der certo, Se tudo der certo, Ele é Deus. Ele é Deus. Mas se não der, Mas se não der, continua. sendo Deus. Você tem essa fé? Essa é sua fé? Eu atendi uma pessoa antes do culto e eu fiquei feliz com o tipo de fé que ele manifestou. Vou falar sobre isso, mas levanta aí sua Bíblia, João 12:47, por favor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, fala conosco. Nós estamos querendo te ouvir. Nós queremos, meu Pai, aprender a tua palavra, entender o teu plano, a tua vontade para a nossa vida. Nós estamos aqui precisando de ti. Ensina-nos tudo o que precisamos aprender. Fala conosco, meu Pai, pois a tua voz é tudo. Há quem despreza, há quem rejeita, mas nós amamos te ouvir, amamos a tua palavra. Fala conosco, meu Pai. Usa a minha boca, mas faz o teu povo compreender perfeitamente tudo que vai ser pregado nessa noite. Diga: meu Deus, tenha misericórdia de mim e fala comigo, em nome de Jesus, amém. Olha para mim, por favor, antes de nós lermos. Eu atendia uma pessoa antes do culto e ele disse assim para mim: bispo, eu vim aqui, eu sou novo de igreja, eu tenho 1 ano de igreja, e minha esposa se internou no sábado, e eu vim no domingo, e eu pedi para o Senhor consagrar uma água para que eu levasse no hospital quando acabasse o culto. E quando acabou o culto, que eu saí aqui do templo, eu recebi o telefonema que ela morreu. E eu perguntei para ele: quantos anos ela tinha? Ele disse assim: 28. Quanto tempo de casado? 2 anos. E como era a história de vocês?
Ele diz que os dois se entregaram ao Senhor Jesus há um ano. Ela foi internada e pediu para que ele viesse buscar Deus. E disse para ele assim: amor, fique em paz comigo. Eu já tenho o Espírito Santo, eu tenho certeza da minha salvação. Ainda falou para ele: se cuide e cuida da nossa cachorrinha. E morreu. Deus, Ele recolhe o justo antes que venha o mal. Deus sabe o que nós não sabemos. Eu já orei assim várias vezes: Deus, se o Senhor vê que eu vou me perder, me leve antes, mas não deixe eu me perder, porque eu não posso sair desse mundo sem a vida eterna. Eu não posso sair desse mundo para sofrer no inferno, mas sair desse mundo eu posso qualquer hora, a hora que o Senhor quiser, mas não sem salvação. Eu já orei assim várias vezes. Mas o que me chamou a atenção foi a reação dele. Eu falei: como é que foi para você? Ele falou: olha, na hora eu nem acreditei, fiquei sem acreditar, mas o Espírito Santo vem me sustentando, porque nesse 1 ano de igreja eu priorizei o Espírito Santo. Eu entendi, e ela também. Nós estávamos vivendo um momento lindo da nossa vida, mas se Deus quis assim, amém. Olha que fé madura. Eu não perdi minha esposa, eu sei onde ela está. Quando você perde algo, você não sabe onde está. Ela está salva, e eu me alegro, eu me conforto na salvação dela. E eu fiquei feliz, porque eu já vi pessoas ficarem com mágoa de Deus por causa da morte de um familiar. Eu já vi pessoas saírem da igreja e não entregar essa dor a Deus, e ainda ficaram: Senhor, por que o Senhor levou meu marido? Por que o Senhor levou minha esposa? Por que o Senhor levou meu filho? E culpando Deus, e com raiva de Deus, e esfriou espiritualmente. Mas esse tipo de fé da salvação, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se não abrir, Ele continua sendo Deus. Eu creio que Deus quer esse tipo de fé. Não é a fé que quando tudo dá certo, Deus é comigo, mas quando vem um problema, vem a dúvida, vem o desânimo. Antes de nós lermos essa palavra de João, eu vou colocar um versículo no telão de Romanos 8,18, para você entender como Paulo enxergava a vida que ele vivia aqui, a vida nesse mundo, os problemas, as aflições, as lutas. Eu gosto desse versículo que diz assim, porque para mim tenho por certo que as aflições deste mundo, ou deste tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha a consciência, olha o entendimento, olha a visão espiritual de Paulo. As aflições que nós passamos nesse mundo, Jesus deixou bem claro: no mundo tereis aflições. Eu nunca conheci uma pessoa, por mais que ela fosse cheia do Espírito Santo, por mais que ela fosse cheia de fé, por mais que ela fosse muito usada por Deus, eu nunca conheci uma pessoa de Deus que nunca passou por uma aflição. Agora eu já conheci pessoas de Deus, e conheço, que já passaram por muitas aflições, porque no mundo nós temos aflições, nós temos momentos que não entendemos, e a nossa fé não pode ser essa fé que oscila, como o povo que, quando Jesus entrava em Jerusalém, fazia festa.
Logo em seguida, estava dizendo: crucifica ele. Uma hora querendo, outra hora desprezando. Não é esse tipo de fé que vai te salvar. Não é esse tipo de fé interesseira. Se o senhor fizer isso, eu me batizo. Se o senhor não fizer aquilo, eu saio da igreja. Não é esse tipo de fé criança, fraca. Mas esse tipo de fé, de chegar ao ponto de perder até um familiar. E você falar: Deus, eu aceito a tua vontade. Não entendo, está doendo, mas eu entrego a minha dor ao Senhor. Eu entrego minha tristeza ao Senhor. Ninguém fica alegre recebendo a notícia dessa. Nunca passei por isso, mas imagino que seja difícil. Imagino. Eu estava conversando com um companheiro meu, e ele estava dizendo para mim: olha, a minha esposa, ela casou com um pastor, e ela foi fazer a obra lá na Venezuela. Tinha acabado de casar, o marido morreu, e ela voltou para o Brasil, ficou firme com Jesus. Depois de um tempo nós nos conhecemos e hoje fazemos a obra. É difícil passar por isso. É difícil passar por certas coisas quando você crê em Deus. Porque o diabo, ele aparece num momento difícil. Deus não te ouviu, Deus não te atendeu. Olha o que você está passando dentro dessa igreja. Depois que você se converteu, olha a sua vida. Ele não faz você pensar no que vem depois, no que vai ser revelado para nós na glória. Ele não faz você pensar na eternidade. Aqui podemos passar o que for. Jesus aprendeu na dor, com os problemas. Você acha que nós vamos aprender como? Nós somos melhor do que o nosso mestre? Estamos aprendendo no sofrimento, na luta, na dor. Mas o importante é para onde nós vamos, para onde nós estamos caminhando. Isso não pode nos levar a trocar Deus. Na versão atualizada em Oséias 6,4, deixa a Bíblia aberta em João. Coloca aí por favor na tela, Oséias 6,4. Olha o que ele diz: que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como o quê? Uma nuvem, é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Olha a tristeza de Deus falando isso. O amor de vocês passa rápido. Eu pergunto para você: tem maridos que trocam uma boa esposa? Você acha que tem? Maridos que trocam uma boa esposa? Você acredita que tem mulheres que trocam um bom marido? Mas por que o marido troca uma boa esposa? Porque ele é mau. O problema é ele, não é ela. Por que uma esposa troca um bom marido? Quando eu falo bom marido, bom é Deus. Mas um marido que ama, que é dedicado, uma esposa que faz a parte dela, por que troca? O problema não está na esposa que faz a parte dela, ou no marido que faz a parte dele. O problema está com a pessoa. Eu pergunto: você é uma excelente esposa e seu marido te trai, você perdoa ele? Fala, pessoal. Você é uma excelente esposa, você é dedicada, você faz de tudo por ele, e ele te troca, te trai, você perdoa ele? Tem gente que demorou para falar, ainda tem gente dizendo que não. Olha para mim, por favor.
Ficar ou não são outros 500. Mas perdoar, você tem a obrigação de perdoar se você quer ser salvo. Você que guarda mágoa, preste atenção, não é para começar a brigar com o marido aí não. Se me trair, você já sabe, que a mulher já fica logo invocada, né? Você já sabe como eu sou, se me trair, você já sabe. Calma, não é para brigar aqui não. Escute a palavra de Deus. Olha aonde o Espírito Santo quer chegar. Você demora para dizer que perdoa. O Senhor demora para dizer que perdoa. Mas vem cá, não é isso que Deus mais sofre. Deus é bom. Deus já te livrou de muitas coisas e até de coisas que você não sabe. Deus é maravilhoso. Deus nunca fez mal para mim, para você, para ninguém. Ele é bom. Se tem um que é bom, é Deus. E as pessoas trocam ele. Mas quando a ficha cai e a pessoa fala: Senhor, me perdoe, ele não demora como vocês para dizer que perdoa não, tá? Ele perdoa e não joga mais no seu rosto. Ele perdoa, ele leva no mar do esquecimento. Quantas pessoas trocaram, quantas pessoas rejeitaram, quantas pessoas desprezaram Deus, mas no auge da dor, da aflição, falaram: Senhor, tem misericórdia de mim. E na hora ele veio atender, e na hora ele veio socorrer. Por isso que ele é Deus. De repente você está voltando hoje, ele sabe de tudo de errado que você fez. Ele te abençoou tanto, e mesmo te abençoando, você virou as costas para ele. E mesmo tendo virado as costas para ele, mesmo tendo desprezado ele, se você hoje falar: Senhor, me perdoe, ele te perdoa. Por isso que não é certo uma pessoa, quando tem Santa Ceia, ela falar: não vou participar da Santa Ceia não, porque eu estou em pecado. Isso não é certo não. Então, certo é o que, bispo? O certo é se arrepender do pecado. Porque o pecado nunca fez bem para você e nunca vai fazer. O pecado te afasta de Deus, o pecado te mata espiritualmente, o pecado te deixa sozinho, o pecado te deixa mal dentro de você, em conflitos, em dúvida. Ele é mau. O pecado é mau. Mas tem gente que ama o pecado. Tem gente que até diminuiu, pecava mais, hoje peca menos, mas continua preso ao pecado. Nunca foi radical com o pecado, nunca tomou nojo do pecado. Vamos ler. João 12:47 diz assim: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar quando? No último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é o quê? É a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Olha para mim, por favor. Não deixe nada tirar sua atenção agora, por favor. Olha que palavra gloriosa. Jesus disse: se eu prego a palavra e a pessoa não crê, eu não julgo, eu deixo, não tem problema. Se eu estou pregando aqui e você não crê, eu não vou te julgar.
Tem gente que está ouvindo a palavra de salvação, ela vai sair daqui, primeira oportunidade que tiver, ela vai para a pornografia de novo, vai para a mão do amante, da amante de novo. Se tiver oportunidade para mentir, para ganhar um dinheiro a mais, vai enganar alguém de novo. Tem gente, quando sair daqui, vai viver com a mesma mágoa que tem. É um direito que ela tem. Quem sou eu para te condenar? Agora, o problema é a palavra que você ouviu, porque ela vai te julgar. E não vai ser agora, vai ser no último dia. Um dia vai chegar o último dia para mim, o último dia para você. E nós vamos partir desse mundo. Pode estar mais perto do que eu imagino, mais perto do que você imagina. Eu não sei. Se eu soubesse quanto tempo você tem, eu diria para você: ó, fulano, você só tem 2 horas, você só tem uma semana, você só tem um mês, ó, esse é seu último ano de vida, olha, você só tem mais 3 anos, 5 anos. Mas eu não sei, nem a seu respeito, nem o meu. Eu não sei. Se eu soubesse, eu te avisava. Por isso que nós temos que vigiar. Eu lembro que nós fomos para Israel numa caravana, em 96, a primeira caravana que eu fui. Já fazem aí alguns anos, né? 29 anos. A primeira caravana que eu fui foi em 96, no comecinho de 96. E eu lembro que eu estava no ônibus com as 40 pessoas. Aí tinha lugares que nós parávamos para tirar uma foto, tem lugares que nós parávamos para comer, tem lugares que nós parávamos para fazer uma explicação. Ela deixava depois as pessoas gravarem, tirar uma foto, fazer o que quisesse fazer. Mas daqui a pouco ela falava: olha, já vamos, hein? Aí o motorista dava um sinal, buzinava, todo mundo: opa, o ônibus já vai! E nós íamos para o ônibus, porque ninguém queria ficar para trás. Viva assim, trabalhe, lute, se esforce, mas de olho no céu, porque na hora que Ele nos chamar, vamos embora. Não fique preso a esse mundo, não. A última hora vai chegar. A qualquer momento a nossa vida passa. Tem gente que morreu com uma queda, caiu da escada. Tem gente que já morreu caindo da cama. Tem gente que morreu, um mosquitinho matou, um vírus, uma gordura no coração. Nós não somos nada, não. Nós não somos nada. Nós somos uma alma que o Senhor Jesus morreu na cruz para nos salvar. Levou nossos pecados. E se nós o reconhecemos, o aceitamos, nos arrependemos dos nossos pecados, Ele não só nos perdoa, como coloca a justiça dele em nós para salvar nossa alma. Nós somos uma alma. Essa alma, ela pode ser salva ou ser condenada. Se você voltar um pouquinho aí em João 3,17, você entendeu que a própria palavra vai condenar? A palavra é pregada. É a única coisa que eu posso fazer, pregar para você. Ó, eu não posso te levar lá no inferno agora, eu não posso te levar lá no céu agora, mas eu posso pregar sobre o céu e sobre o inferno. E te garantir, porque está escrito, que ao homem foi dado o direito de viver uma vez só. Depois disso, o juízo. Depois você lê em Hebreus 9, versículo 27. Só coloca aí esse versículo na tela, coloca aí. E como aos homens está ordenado o quê? Morrer uma vez só. Vindo depois disso, o juízo. Não pense que você tem 7 vidas, que você vai reencarnar. Pense que você vai ter outra chance.
é uma só. Eu te dou um conselho, tá? Vou te dar um conselho hoje. Se tem alguma coisa para você consertar na sua vida, conserte. Se tem alguma coisa que você ainda está pendente, alguma coisa que ainda te acusa, alguma coisa que você ainda não foi radical por causa da salvação da sua alma, seja urgente hoje, porque amanhã pode não dar tempo. Nós estamos no jejum de Daniel, não estamos tendo informações seculares, mas domingo que vem acaba. Você vai ver quantas coisas aconteceram nesses 21 dias, quantos sinais Deus deu da volta de Jesus. Ontem eu estava com minha esposa passando numa rua aqui no centro de São Paulo. Eu vi coisas que nós não víamos há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, talvez nem há 10 anos atrás, mas nós estamos vendo hoje a luz do dia. Os sinais estão aí, só não enxerga quem não quer. Eu tenho que avisar você, eu seria irresponsável espiritualmente falando se eu soubesse a verdade e não falasse para você. Olha esse versículo de João 3,17. Porque Deus enviou o seu Filho aonde? Ao mundo. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quer dizer, quem está com pecado escondido, quem está fazendo tudo errado, a esposa não sabe, o marido não sabe, os pais não sabem, a pessoa não quer luz, porque se a luz chegar, é trazer à tona o que ela está fazendo, ela quer esconder. Mas a pior coisa que você pode fazer é esconder um pecado. Ele tira a alegria da sua salvação. Lembra que Davi pediu isso no Salmo 51? Restitui-me a alegria da salvação. Ele perdeu. Eu conheço pessoas simples, mas que têm a alegria da salvação. Tem uma vida simples, mas é feliz, mas tem certeza para onde vai, está tranquila. Você não vê a pessoa ansiosa, preocupada com o futuro, o que ela tem, amém, o que Deus quer dar para ela, vai chegar na hora certa, ela está tranquila. Mas eu conheço pessoas ricas, famosas, que são tristes, que têm medo da morte, que não têm alegria da salvação. E se você perdeu, eu peço que o Espírito Santo restitua para você hoje, porque não tem nada melhor do que viver com a certeza da salvação. Dá uma alegria tão grande. Tenho certeza da minha salvação. Lutas, guerras, dificuldades, mas tenho certeza. O principal está garantido. A minha alma está salva. Amém? Olha que forte. Olha só. Olha o versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio aonde? Ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pessoal, o que é que nós ouvimos na Semana Santa? Se eu falar mais do coelho da Páscoa ou de Jesus? Coelhinho arrebenta. Jesus fica de lado, mas coelhinho não te salva não, tá? Talvez você não entenda ainda, mas eu peço que Deus fale com você nessa noite. Há anos atrás eu também não entendia, não. Eu achava que eu tinha que curtir a vida, porque a vida, ela passa, e passa muito rápido. Então eu achava que eu tinha que curtir. E
E quando meu padrasto me evangelizou e eu comecei a andar na igreja, minha mãe reforçou: meu filho, você é muito novo, deixa isso para quando você estiver velho. Estava emprestando a boquinha para o mal, né? Mas um dia eu entendi, um dia a ficha caiu, um dia eu vi claramente que o sentido da vida é servir Deus. O principal nessa vida é você entregar sua vida a Ele, porque Ele é dono de tudo, menos da nossa vontade. E quando nós entregamos nossa vontade a Ele, então Ele consegue governar a nossa vida, salvar a nossa vida. Eu entendi isso. Eu não entendia. Eu entendia que eu tinha que curtir. Aí meus amigos falavam: esse Jadson é bobo, hein? Está enfiado na guerra. Ele é bobo. Deixa chegar na eternidade, você vai ver quem é bobo. Se sou eu ou se são eles. Se não se converterem a Jesus. Vamos ver quem é bobo quando chegar do lado de lá. Eu não sei como você vai chegar do lado de lá, mas se for sem Jesus, você está perdido. Não é porque você está na igreja que você está salvo. Templo não protege ninguém, não salva ninguém. Eu quero que você conheça a palavra para você ser um cristão forte. Para quando o diabo falar assim, ó, não adianta você orar porque você pecou, não tem perdão para você. E você fala: diabo, tem, porque está escrito. Se com a boca confessar e com o coração crer, Ele é fiel e justo para me perdoar. Tem sim. Você não vai falar só está amarrado, está repreendido. Não, não. Você vai dizer: está escrito, diabo. Eu conheço a palavra. Eu vivo a palavra. Então Ele não vai te condenar. Ele não vai conseguir te deixar mal, porque você sempre vai ter uma palavra para calar a boca do diabo. Agora, se você é uma pessoa que não se alimenta da palavra, não gasta tempo na comunhão, você vai resistir o diabo como? Pedindo oração? Dizendo está amarrado para lá, está amarrado para cá? De repente o que você mais fala está amarrado, mas você está todo amarrado. Porque você vive no pecado. Você não largou ainda. Você não ama Jesus, você gosta do pecado. Por isso que vira e mexe, você volta para Ele, você volta para Ele. Mas o dia que você entender quem é Jesus e quem é o pecado, então você vai odiar o pecado, odiar. E você vai amar Jesus. Eu vi um testemunho essa semana que me impactou, uma história, As Desventuras de Poliana. Quem assistiu? Faz assim, levanta a mão. Quem não assistiu, faz assim com a mão. Assista hoje antes de dormir. Ah, bispo, eu não tenho um Univer. Assine um Univer. Ah, bispo, eu não tenho como assinar um Univer hoje. Então assista no YouTube, no canal do Univer. Está aberto para todo mundo. Univer, no YouTube, assista. Para você ver que transformação, que mudança. Eu não sei se você já foi transformado, regenerado. É uma mulher que achava que tinha nascido no corpo errado. É uma mulher que tem uma história linda, mas Jesus entrou na vida dela. E hoje Ele quer entrar na sua vida. Ele entrou em Jerusalém, hoje Ele quer entrar na sua vida. Ele quer dar sentido para você. Ele quer salvar a sua alma. Eu vou colocar um vídeo agora. Apaga as luzes, por favor. Apaga as luzes. Vê se tem alguém dormindo aí do seu lado antes. Ih, bispo, agora não dá mais não. Só dá um toquinho no braço assim que a pessoa fica esperta, né? Fala que foi eu que pedi. Posso soltar? É rápido o vídeo, mas eu queria que você prestasse atenção, por favor. Solta aí. Quem é você de verdade? Acha que é este que você vê no espelho? Não. O que você vê no espelho é o seu corpo, a matéria que você usa para interagir com este mundo. Se você fosse o seu corpo, como poderia discordar dele? Você já notou que às vezes o corpo quer uma coisa e você quer outra? Você quer levantar da cama, mas seu corpo quer continuar deitado. Seu cérebro quer dormir, mas você insiste em trabalhar a noite toda.
Você quer jejuar, mas seu estômago grita por alimento. Quem é você? Quem é essa voz que é capaz de lutar contra o seu corpo e até mesmo contra o seu próprio cérebro? A ciência ainda não sabe explicar. Quanto mais se estuda, mais claro fica que o mundo material não pode explicar tudo. O Dr. Sam Parnia é médico e professor de medicina e há anos estuda experiências de morte real. Seus estudos detectaram picos de atividade cerebral em pacientes segundos depois de seus corações pararem e antes dos médicos conseguirem trazê-los de volta à vida. Uma explosão de consciência, bem na hora em que tudo deveria acabar. Vários pacientes se lembraram de ver cenas de sua vida muito rápido. Todo o bem que fizeram e todas as pessoas que magoaram, de forma clara e muito real. Alguns também descreveram o que médicos e enfermeiros faziam enquanto seus corpos estavam desligados. Eles ouviram, viram, perceberam, mesmo sem estarem biologicamente vivos. Em uma entrevista, o pesquisador que afirma não ser religioso confessou: parece que quando a consciência se interrompe na morte, o seu ser individual persiste durante aquelas horas antes de ser ressuscitado. Daí podemos começar a concluir que o cérebro age como um intermediário para manifestar sua ideia de alma. Mas pode não ser a fonte disso. Dr. Sam Parnia. A consciência não está no cérebro. Você não é o seu cérebro. Você é uma alma. E o cérebro e o corpo são ferramentas temporárias que você usa para viver aqui. Mas todo o corpo um dia chega ao fim. E para onde vai a alma? Existem apenas dois destinos. A alma sobe ou desce. Não há caminho neutro, nem lugar intermediário. Não existe purgatório, apenas céu ou inferno. E a escolha entre os dois depende exclusivamente de você. Para ir para o inferno, não é preciso fazer nada. Basta continuar vivendo como se você fosse o dono da sua vida. Como se a eternidade não importasse. Como se o corpo fosse tudo. Mas para ser salvo, é preciso uma decisão. O encontro com aquele que criou a alma e que morreu por ela. Você não é seu corpo. Você é uma alma eterna, vivendo um breve instante na Terra. E hoje, ainda há tempo de decidir para onde você vai, quando tudo terminar. Fique em pé no seu lugar, por favor. Você entendeu? Você nunca vai deixar de existir. Você entende que esse é o maior problema do ser humano? Aonde a alma vai passar a eternidade? Você já entendeu isso? Que essa responsabilidade é sua. Você não pediu para vir ao mundo, mas você decide onde você vai viver a sua eternidade. Sabe que isso não mexe com você? Não muda a sua maneira de viver? Tem uma alma aí dentro que cedo ou tarde vai descolar desse corpo, ou para subir ou para descer. Tomara que você desperte e se entregue 100% para Deus. É tudo que Ele está esperando. Ouça a voz do Espírito Santo hoje. Ele está falando com você.
Abra mão do que tiver que abrir. Faça o que tiver que fazer e faça rápido, porque a hora está chegando. E você que está enfrentando lutas, já entregou sua vida ao Senhor Jesus, já está na fé, continue. É só mais um pouco. Só mais um pouco. E nós não vamos chorar mais, sofrer mais, gemer mais. Não vamos mais ter que lidar com a morte de entes queridos. É só mais um pouco. Que já não vamos ter mais demônios, porque no céu ele não entra. Não vamos ter mais maldições, não vamos ter mais inveja, não vamos ter mais sofrimento nenhum. É só mais um pouco. Será que dá para você aguentar mais um pouco e ter a vida eterna? Fiquei muito feliz com a fé desse homem que eu atendi antes do culto. Muito feliz. Muito feliz. Porque a esposa dele foi para a glória. E ele também está lutando para ir para lá. Tem gente aqui que perdeu familiares. Doeu muito. Mudou sua maneira de viver. Você tem se desafiado todos os dias. Mas você está lutando para ir para onde essa pessoa já foi. Para o céu. Sua mãe já foi, seu marido, sua esposa, sua avó. Sua vida está passando. Pega a foto da sua avó, quando era nova, e compare com ela hoje. Pega a foto da sua bisavó. Às vezes a pessoa luta, quando está pertinho da salvação. Ela faz besteira. Ela se entrega ao pecado. Ela se desvia. Era só mais um pouco. Só mais um pouco. Eu queria orar por você agora. Na frente da sua cadeira tem a Santa Ceia. Você pode pegar aí agora, ou você pode desprezar, ficar justificando o seu erro. Só não esqueça, ó, isso aqui é para lavar todos nós dos nossos pecados. Eu sabia que ele vinha. Cai de joelho aí em nome de Jesus. Cai de joelho aí em nome de Jesus. Olha para mim, por favor. Eu sabia. Sabe por que ele veio? Sabe por que ele veio? Porque ele quer almas, inclusive a sua e a minha também. Por isso que ele veio. Ele sabe que isso aqui, ó, lava você de todos os seus pecados. Não importa o pecado que você cometeu. Se você se arrepende, você fica limpinho. Você não deve mais nada para o diabo. Lembra disso aqui, ó. O sangue de Jesus. Ah, bispo, eu não vou pegar não porque eu estou falando besteira. Não, você não vai pegar porque você quer continuar fazendo besteira. Você quer continuar fazendo a vontade do diabo. Você quer continuar deixando sua alma dando sopa. Mas tem problema não. Tem um que está bem interessado nela. Mais interessado que você salvar a sua alma. Ele quer levar ela para o inferno. Se você pudesse enxergar agora quantos demônios tem aqui. Não é só um não. Se você pudesse enxergar no mundo espiritual o que está acontecendo aqui agora. Não tem só esses dois não. Está cheio de demônios aqui. Cheio de demônios aqui. Tem gente que tem medo de ir para o cemitério. Cemitério não é um lugar que os demônios estão, não. Tem gente que faz porcaria lá, mas o diabo está nos hospitais, onde a pessoa ainda está entre a vida e a morte. Ali é pesado. Ali é pesado, porque ali ainda tem chance da pessoa ser salva e o diabo está ali, ó, de olho. Hospital é pesado, cemitério não. Se tem um lugar que o diabo fica de olho, é aqui, ó. Aqui, ó. Porque aqui você está ouvindo a palavra. A palavra que quer te salvar, mas que um dia pode te condenar, porque você ouviu. Sua alma. E aí? Só tem dois tipos de pessoas aqui. Aqui tem o nome livre da vida, que está salva, que é de Deus. E a que está perdida. Só tem dois tipos aqui. Eu não sei em qual grupo você está. Eu sei no grupo que eu estou. E me perdoe falar assim, tá?
Talvez você fale assim, pô, bicho, pega duro, hein? Eu não quero que você goste de mim, não. Se eu fosse falso profeta, eu estava ganhando você para mim. Mas eu quero você para Jesus. Quero você salvo. Eu não sei, toda hora falo, não sei quantos milhões no Brasil agora são cristãos, está aumentando o número de cristãos. Mas se passar peneira mesmo, quantos estão salvos? Quantos já largaram o pecado? Quantos obedecem a palavra? Quantos são cristãos mesmos? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Quantos são de Deus de verdade? Casaram com Deus? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Tem gente que é tão fraquinha espiritualmente. Coitada, tão fraquinha. Ela gosta de ficar ouvindo, Deus é com você. Ela amém, dá um amém bem grande. Por que não dá um amém quando fala, larga o pecado? Ainda não. Em breve, estou pensando. Estou pensando em me batizar, estou pensando em me entregar. Cuidado, tá? Você que pensa muito e age pouco. Você não perdeu o que está dentro de você, que é a sua alma. Se você quiser entregar sua vida a Jesus, vem aqui na frente agora. Assuma aqui agora. Venha romper com o diabo aqui agora. Venha se separar do diabo aqui agora. Não pense que Deus vai gostar de você ficar aleluia, cantando e depois voltar para a sujeira, não. Venha se limpar. Venha entregar sua alma. Eu não posso forçar você, mas eu estou te ensinando a levar a vida com Deus a sério. Se você quiser, vem aqui. Quando chegar aqui, você feche os seus olhos. Venha fazendo dessa canção a sua oração. Cristo levou sobre si. Abra sua Bíblia no livro de Isaías 43, versículo 13. Isaías 43, versículo 13. Por favor. Isaías 43, 13. Vamos pedir a Deus para falar conosco agora. Já achou? Rápido assim? Levante aí a sua Bíblia. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, fala através da tua palavra. A boca é do homem, mas a palavra é tua. Abre o entendimento, meu Pai, para nós compreendermos a tua palavra. Orienta-nos, meu Pai. Abre a nossa visão, fortaleça a nossa fé, mas que essa palavra nos abençoe, nos dê ouvidos que possam te ouvir, espirituais, para que possamos sair daqui falando, Deus falou comigo, em nome de Jesus, amém. Diz assim, hoje, olha bem para mim aqui antes de nós lermos, hoje nós vamos falar sobre a grandeza de Deus. O que é que nós vamos falar? A grandeza de Deus. Diz assim, ainda antes que houvesse dia, lê alto, eu sou, olha só, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agora lê alto. Quando, olha para mim agora, deixa a Bíblia aberta, vamos continuar lendo Isaías. Quando nós paramos para pensar na grandeza de Deus, não tem como não ficar maravilhado. Até quando você olha para uma formiga, uma coisa pequena, você vê a grandeza de Deus. Você vê a formiga carregando coisas maiores do que ela. Você vê a formiga trabalhando em equipe, sendo perseverante. Tem horas que você não sabe como é que ela chegou na sua casa, mas você vê Deus nas coisas pequenas. Você vê Deus nas coisas mínimas que Ele criou, mas perfeitas, perfeitas. Quando nós olhamos para o céu e imaginamos, meu Deus, só criou tudo isso.
Ele criou como se nós estivéssemos lavando louça. Simples para ele a criação. Hoje nós podemos olhar para o céu, ele criou e encheu o céu. E nós podemos olhar para o alto e imaginar, alguém criou isso aí. Ele é perfeito, ele é muito grande. Ele criou e ele mede o céu com a palma da mão. Um dia desse eu peguei o barco, fizemos o propósito de fazer a oração da pesca maravilhosa, entramos no mar. E foi entrando o barco, falei, aqui tá bom para a gente orar, não precisa entrar mais não. Ele falou, você não quer mais para lá não? Está ótimo aqui, vamos orar. Aí eu fiquei olhando a imensidão do mar, falei, meu Deus, tudo isso cabe na concha da tua mão? Eu estou vendo, com as minhas limitações, eu estou vendo muita água, mas o Senhor pega todos os oceanos na palma da mão, mede o céu a palmo. É na mão desse Deus que está a sua vida, tá? Ele é muito grande, ele é poderoso. Ele disse, antes que houvesse dia, eu sou. Agindo eu, quem? Me diga quem, qual é o homem, qual é a pessoa que possa impedir ele de agir? Me diga qual é o demônio, me diga qual é a pessoa que tem condições de impedir ele de agir. Não tem. Não tem. Eu não sei qual é a sua situação. Eu sei que às vezes, por sermos seres humanos, nós sentimos o baque, nós nos abatemos, desanimamos, sabe, às vezes algo mexe com a gente, mas logo, se você é de Deus, Ele te fortalece, Ele te anima, Ele te encoraja. O fato da pessoa estar com medo é porque ela não está tentando para a grandeza de Deus. A mulher disse que um médico chegou para ela e falou assim, olha, é melhor só ir para casa, o caso da senhora não tem jeito, é melhor a senhora ficar perto da família. Disse que ela ia morrer naquele ano, e a filha dela orando por ela, ela também orando, ela foi curada. Ela disse, todo ano eu vou lá fazer o meu check-up, e o médico pergunta, tu não morreu não? E ela disse para o médico assim, doutor, acho que você vai morrer primeiro que eu, hein? Só Deus faz isso. Só Deus tem poder para tudo. A palavra oni é todo. Ele é onipotente. Se ele tivesse poder, gera muita coisa. Se ele tivesse muito poder, mais ainda. Mas ele tem todo o poder. Ele tem poder para ressuscitar, ele tem poder para curar, ele tem poder para libertar, ele tem poder para tudo. Que esse Deus trabalhe na sua vida esse mês, para ser o melhor mês para você. Que esse mês Ele ponha a mão na sua vida, que esse ano seja um ano diferente para você glorificar Ele. Mas Ele é muito grande. Quem? Me diga quem tem poder para impedir Deus de agir? Então que eu fico pensando assim, meu Deus, como é que a pessoa tem medo da inveja? Como é que a pessoa tem medo de olho grande? Como é que a pessoa tem medo de um problema? Se Deus é tão grande. Às vezes você pega uma coisa na mão que está pesada para você, cai. Se eu pegar um copinho com água e jogar aqui na minha mão, não seguro. Mas Ele pega tudo na palma da mão. As nações que são consideradas grandiosas para nós, para Ele não quer dizer nada. Todas as nações, todas. Os homens se acham poderosos, morrem e Deus continua vivo. Você não veio da evolução. Seu tataravô não era macaco não. Ou tu veio do macaco? Leia 43 versículo 1. Vamos lá, vamos ver se nós viemos do macaco mesmo. É bom que você já tire as dúvidas agora, né? O que é que diz aí? Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, Jacó, e que te formou, ó Israel. O que é que ele diz aí? Fique com medo de todo mundo, não é não? O que é que ele diz? Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és o que? Meu. Quando passares pelas águas, o que é que ele diz aí? Eu estarei contigo. Quando
Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha para mim, por favor. Ele está dizendo que não vai ter lutas? Honestamente, está dizendo isso? Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que tem fogo. Mas ele pegou Sadraque, Mesaque e Abednego, o fogo que o ser humano se apavora. Ele passeou no fogo. Ele disse que vai ter água, mas nós não vamos nos afogar. O que ele já fez com a água, bispo? Ele já abriu o mar vermelho, no resfolgar das suas narinas, ó. Abriu o Jordão. Um dia Jesus falou: vou andar, agora eu vou andar sobre as águas. O que ele faz com a água? Ele fez a água sair da rocha. Ele pode tudo. Me diga o nome de uma doença que ele não pode curar. Me diga o nome de um problema que ele não pode resolver. Me diga uma situação que para ele fica assim, sabe, pensando o que fazer. Ele tem saída para tudo. Para tudo. Você não é cobaia, não. Seu caso não chega até ele, ele fica assim: e agora, hein? É difícil demais. É assim? Não. Ele disse: eu te criei, eu te formei. Você vai passar pelo fogo, mas eu estou com você. Você vai passar pela água, mas não vai se afogar. O que ele está dizendo? Você pode passar pelo que for, eu sou com você. Vai dar certo. Uma vez, ele falou com um peixe grande e disse assim: ó, coloca Jonas lá na areia. O peixe obedeceu? Obedeceu. Ele fala com os animais obedecem. Ele falou com os animais: um casalzinho de cada um entra na arca. Entraram? Entraram. Ele falou para o corvo: leva lá a comida para o meu servo lá. Leva a comida lá para o profeta lá no riacho, vai lá. Leva um sanduíche para ele lá. Levou. Ele fala. Os animais obedecem. Ele é muito grande. Se ele abrir uma porta para você, escute isso aqui, ó. Se Deus abrir uma porta para você, se ele abrir uma porta para você, não tem diabo, não tem ser humano, não tem calúnia, não tem inveja, não tem difamação, não tem injustiça, não tem ninguém que fecha, porque está escrito: se ele abrir, ninguém fecha. Se ele abriu, pode te perseguir, pode se levantar, pode acontecer o que for. Ele abriu, está aberto. Ninguém fecha, ninguém quebra, ninguém tira. Você pode enfrentar lutas, você pode enfrentar guerras, mas a porta continua aberta, porque foi ele que abriu. Mas também tem uma coisa, ó. Se ele fechar essa porta, não tem diabo, não tem ninguém, não tem nada que consiga abrir. Que ele feche as portas dos problemas na sua vida, mas que ele abra as portas da vitória esse ano. Porque esse ano você vai arrebentar. Diga: eu vou arrebentar. Diga: Deus é grande. Sabe o que é que eu estou lembrando aqui? Sabe o que é que eu estou lembrando aqui? Olha bem para mim agora, para você entender. Preste atenção no que eu vou te falar. Eu falei que ele é oni, ele é todo, onipotente. Todo o poder está com ele. Onipresente. Não tem lugar que você consiga se esconder dele. Não tem lugar que ele não esteja. Ele está em todos os lugares e ele consegue escutar todos ao mesmo tempo. Tem gente orando aqui em São Paulo agora, tem gente orando no Rio de Janeiro, tem gente orando em Minas, tem gente orando em Sergipe, tem gente orando nos Estados Unidos, tem gente orando no Japão, tem gente orando na África, e ele escuta todos ao mesmo tempo e responde todos, porque ele é o Todo-Poderoso. Ele é onisciente. Toda a ciência, toda a sabedoria está com ele. Me diga um que dá conselho a ele. Me diga um. Ele está acima de tudo. Ele está acima de todos. Acima dele não tem ar, não tem vida. Ele está acima de tudo. Nossos olhos nunca viram ele, mas nós cremos, ó, na palavra dele. Tem gente incrédula? Tem, porque ela acha que não tem ninguém acima dela. Então, como ela não pode, ela acha que não existe um ser que possa. Mas o que você não pode, Deus pode. O que você não consegue, Deus consegue. E eu estou lembrando aqui, sabe de quê? Daquele homem que era envolvido com os espíritos malignos aqui de Suzano.
E ele me procurou um dia e ele disse assim: bispo, eu servia os espíritos. E eu era uma pessoa muito determinada. E ele disse que fazia os trabalhos no cemitério. E um dia ele parou numa cova e falou: vou fazer o trabalho aqui. Vou fazer um trabalho aqui. E ele disse que o espírito que aparecia para ele, apareceu e falou assim: ó, com esse aqui não. Ele falou: não, mas eu quero esse aqui não. Mas eu quero saber por que com essa cova não, por que com esse defunto não. Aí ele falou: por quê? O lá de cima não deixa não. Mas eu quero aqui. Não, não deixa não. Então você quer dizer que ele é mais forte do que você? Ele falou: é. Então agora eu estou largando você, estou buscando ele. E ele veio para a igreja e entregou a vida a Jesus. Porque não tem ninguém maior do que Deus. Ninguém é maior do que Deus, ninguém. Quando ele criou o sol, ele colocou no lugar certinho. Mais perto queimava o ser humano, mais longe nós morríamos de frio. Mas lá no céu não vai ter sol, porque ele vai ser a nossa luz. Ele é muito grande. Eu não sei porque você está com medo. Eu não sei porque você fica sem dormir. Aliás, eu sei, porque você está esquecendo da grandeza de Deus. Ele não é um boneco. Um dia toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar que Ele é Deus, vai reconhecer que Ele é Deus. Um dia Ele parou o vento. Quem para o vento? Ele parou o mar. Os discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Tudo obedece a Ele. Espero que você obedeça a Ele, porque esse Deus, mesmo sendo tão grande, nos amou tanto que se fez homem, só para nos dar a oportunidade de salvação. E é muito triste, se você arrebentar profissionalmente e sair desse mundo derrotado espiritualmente e sua alma queimar no inferno eternamente. Muito triste ver tudo obedecendo a Ele, tudo menos o ser humano. É muito triste isso, muito triste ver o ser humano resistindo tanto ao Criador. Me dá temor, sabia? Eu estou pregando aqui, mas me dá temor. Eu já prego há 30 anos, mês que vem eu faço 30 anos que eu estou pregando como pastor na Igreja Universal, 30. E 35 anos caminhando com Jesus. Eu sei que Ele vai cobrar de mim. Eu sei que a minha cobrança vai ser forte, porque Ele está trazendo você para dar ouvidos à palavra que está saindo aqui do altar. E eu quero que você saiba que a responsabilidade é sua, porque eu estou te mostrando a grandeza dele. Jó estava, mal por causa dos problemas, e Deus chamou Jó para uma conversa e começou a fazer perguntas para Jó, que Jó ficou em silêncio, que não tinha como responder. E ele disse: eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Em outras palavras, o Senhor sabe de tudo, eu não sei de nada. O diabo tentou de tudo que é maneira contra Jó. Deus disse: pode ir, mas não tire a vida dele. O diabo matou ele? Não. De repente o diabo já tentou te matar tantas vezes, mas não mata, porque Deus te guarda. E o diabo não pode fazer aquilo que Deus não deixa. Eu não entendo como uma pessoa de Deus fica com medo de coisas tão pequenas, tão insignificantes. Porque você não pega seus problemas e entrega na mão dele, e depende dele, e confia nele. Eu não estou pedindo para você se apegar a mim, eu estou pedindo para você se apegar a Deus, porque eu sou ser humano igual a você, cheio de falhas, cheio de erros, mas creio que essa palavra é verdadeira. Se Ele falou, acontece. Ele disse para Abraão: Sara, sua mulher, daqui a 1 ano vai dar luz a um filho. Aí Sara, sabe aquela risada sem graça? Como quem diz: coitado de mim, coitado do meu velho Abraão. Aí ele falou assim: Sara riu. Ela disse: não ri não, você riu, porque Deus sabe o que ninguém sabe. Ele nos vê por fora e por dentro. Ele conhece sua intenção, sua inclinação, sua inquietação. Ele conhece.
Eu estou falando de um Deus. Ah, bispo, mas minha situação, estou aqui porque eu estou cheio de problemas, minha situação está impossível. Mas Ele é o Deus do impossível. E é com Ele que você vai contar. Amém? É com a palavra dEle, porque Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Se Ele abrir, está aberto. Se Ele fechar, está fechado. Se Ele falar que vai dar certo, não tem diabo que impeça e faça dar errado. Agora agrade a Ele, tenha fé nele, porque você vai arrebentar. Amém? Você vai arrebentar crendo na palavra dele, se apegando a Ele. Não é se apegando à igreja, não é se apegando ao pastor. Não é para sair daqui e falar: pô, o pastor pregou uma palavra forte. Que palavra forte esse bispo tem? Eu não tenho palavra forte nenhuma. A palavra é de Deus, a glória é de Deus. Foi Ele que trouxe você aqui, e é Ele que vai honrar a sua fé. Nunca falhou e nunca vai falhar. Ele é grandão, Ele é poderoso. Eu levo uma fé tão grande nele, porque eu sei que Ele vai mudar a sua vida. Teve um homem que deu testemunho, achei tão lindo o testemunho dele, porque ele falou que chegou aqui e tinha ouvido do pai dele assim: ó, você nunca vai ser nada, e agora nessa igreja tu já é um zero à esquerda, nem sei o que tu é mais. E ele disse: e hoje eu sustento meu pai, dei uma casa para meu pai, pago o plano de saúde para meu pai, que meu pai não sabia o tamanho do meu Deus, mas agora meu pai também está buscando Deus comigo. Deus é muito grande. Você pode estar humilhado, você pode estar no fundo do poço, a mão do nosso Deus alcança. Você vai sair dessa, porque Ele vai te ajudar, porque Ele é fiel. E se você está aqui com humildade, com sinceridade, com fé, Ele vai te ajudar. Claro, luta nós vamos ter. Tem dias que a gente chora. Já chorou? Tem dias que o couro come mesmo. Tem dia que fecha o tempo, tem dia que o mundo desaba na sua cabeça, tem dia que acontece coisas que você nunca imaginou que iria passar. Mas pode confiar, porque tudo vai cooperar para o seu bem. Na hora assusta, na hora você fica sem acreditar, mas depois você vai ver que está tudo dentro do plano desse Deus. Ele é muito grande, Ele vai nos responder agora. Se você crê, fique em pé, diga: Deus é grande. Fala com fé: Deus é grande. Você sabe como é que eu falo com o diabo? Eu estendo a mão para baixo, tá? Quando eu falo com Deus, ó, para cima. Amém? Porque Ele está acima de nós. Nós não somos nada, mas Ele é tudo. Ele é tudo. E Ele está aqui para te ouvir. Que coisa, hein? De repente ninguém quer te ouvir. De repente sua situação financeira está tão feia, você chega no banco, o gerente fala: misericórdia, ela vem de lá, diga que eu não estou. Teu gerente está correndo de você. Tem familiar seu que de repente quando pega, toca o número, misericórdia, nem vou atender. Você sabe que a pessoa visualizou, mas não atende. Mas é mais fácil falar com Deus do que com as autoridades desse mundo. Ele é muito simples, muito simples. E Ele só precisa de uma coisa. Não é que você fale bonito. Eu não falo bonito, eu falo errado, mas eu falo com fé, e tenho certeza que Ele me